Vamos para a pesquisa Quest. Eu estou aqui, dados da pesquisa Quest sobre o governo Lula. Vamos dar uma olhada nos números? Deixa eu ver aqui, porque 5 nomes da direita têm empate técnico com o presidente Lula. Deixa eu dar uma olhada nos cenários. No cenário com Jair Bolsonaro, num segundo turno eventual entre os dois, o que é praticamente impossível, já que Bolsonaro está inelegível, mas os institutos de pesquisa colocam essa possibilidade. O Lula tem 41, Bolsonaro tem 41. Brancos, nulos ou não votariam 13%, 5% estão indecisos. No segundo cenário, com Lula e Tarcísio de Freitas, Lula 41, Tarcísio 40. Brancos, nulos ou não votariam 14%, 5% estariam indecisos. Lula contra Michele Bolsonaro, Lula 43, Michele 39%. 14% disseram votariam branco, anulariam ou não votariam. 4% disseram estar indecisos sobre esse cenário. Contra Ratinho Júnior, Lula tem 40% e Ratinho 38%, 17% branco, nulos, indecisos, 5% não votariam. Contra Eduardo Leite, Lula 40%, Eduardo Leite 36%, 19% branco, nulo ou não votariam. 5% estavam indecisos. 5% também estavam indecisos no sexto cenário de segundo turno entre Lula e Eduardo Bolsonaro, em que Lula venceria com 44% contra 34% de Eduardo Bolsonaro. Na disputa com Romeu Zema, Lula tem 42%, Zema 33%, brancos, nulos ou não votariam 19%, 6% estão indecisos. Contra Ronaldo Caiado, Lula venceria com 43%, Caiado 33%, 19% disseram estar indecisos. Aliás, não, 19% disseram que votariam branco, nulos ou não votariam e 5% estavam indecisos nesse cenário. A Genial Quest ouviu 2.004 pessoas entre 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em entrevista presencial, a Quest simulou esses 8 cenários estimulados de segundo turno na disputa presidencial com a presença de Lula. A pesquisa não simulou cenários de primeiro turno. Sakamoto, e aí, o que dizem esses números ou não dizem muito, tendo em vista que hoje é dia 5 de junho e ainda falta muito para o primeiro turno das eleições, lá em outubro do ano que vem, quem dirá para o segundo turno das eleições, já quase em novembro do ano que vem, Sakamoto? Olha, primeiro que, como você mesmo colocou, pesquisa é fotografia de momento, né? Ele diz mais a respeito da avaliação do próprio governo, mesmo pesquisa sobre o segundo turno, do que efetivamente quem serão os nomes que terão na urna eletrônica do ano que vem. Ajuda a dar aquela esquentada no nos bastidores, na política, vem de jornal, aquela coisa, mas é claro que esses nomes não necessariamente estarão lá e, como eu falei, diz respeito muito a como o governo, a avaliação do próprio governo. E eu queria destacar 3 coisas, né? Primeiro que, na minha avaliação, essa pesquisa mostra que no Game of Thrones do clã Bolsonaro, a madrasta está atropelando o enteado. Michele Bolsonaro está muito melhor do que Eduardo Bolsonaro nas pesquisas e não é de hoje, né? Mesmo com toda a visibilidade que Eduardo Bolsonaro está tendo depois de ter ido para os Estados Unidos se autoexilar e ajudar a pressionar o governo Trump contra o Estado brasileiro para evitar uma condenação de Jair Bolsonaro. Agora, há 3 disputas, Diego, que estão retratadas na pesquisa Quest, não é uma, são 3. Primeiro, aquela que mostra Lula contra Rapa, né? Segundo, a que mostra a disputa interna do campo da direita e extrema-direita para saber quem vai ser o candidato de Lula em 2026. E aí você tem dentro disso, né, já vai até vou falar sobre isso, vários candidatos. E terceiro, você tem a disputa interna do bolsonarismo para saber quem seria o candidato bolsonarista na urna eletrônica, caso Jair Bolsonaro bata o pé em 2026, que quer o seu sobrenome na urna, seja na cabeça de chapa ou seja na vice-presidência. O Lula, a gente até colocou, acho que é importante colocar o seguinte, o Lula, ele está perdendo aprovação, está perdendo popularidade, tem uma questão da economia, mesmo quando começa a melhorar a economia, tem outros indicadores, como a Quest mandou ontem, tem o quê? A crise do INSS, que joga para baixo, impede que ele cresça. Ele está resiliente, tem 40%, é bastante,
né? O Bolsonaro, nessa época do ano, lá, um ano antes da eleição, né, segundo outras pesquisas, tinha bem menos, mas também tinha menos rejeição. Então, o que acontece no final das contas é que o Lula, não é que o Lula, o pessoal ficou bravo essa semana com uma colega nossa que falou, não é o Lula que ganhou, o Bolsonaro que perdeu. É uma bobagem ficar bravo, porque do ponto de vista de ciência política, a reeleição nada mais é do que um plebiscito de meio de mandato. Né? A pessoa, na verdade, o povo vai à urna para decidir se essa pessoa continua ou não no mandato. E Bolsonaro perdeu. E conseguiu perder, sendo que a reeleição nunca foi perdida no Brasil para o presidente, mesmo com a máquina na mão e gastando horrores. Então, o que acontece? Neste exato momento, não é que a oposição está crescendo. A mesma lógica pode ser usada. Não é que a oposição está crescendo. Lula caiu. E nessa queda de Lula, nessa queda de popularidade, aprovação de Lula ao longo do tempo, abriu espaço para a oposição bolsonarista crescer. E aí a gente vê nomes. Michele Bolsonaro bem colocado, o melhor colocado é Tarcísio, depois quem está lá, Ratinho Júnior do Paraná, depois Zema de Minas Gerais, depois Ronaldo Caiado de Goiás, todo mundo disputando, aí, em ordem decrescente de diferença para o Lula, disputando. Agora, e aí caminhando para o final, Tarcísio é o nome mais bem colocado nesse sentido, né? Muita gente do capital também quer Tarcísio. A questão é, Tarcísio tem uma reeleição quase ganha em São Paulo. E o Bolsonaro está batendo o pé, que vai esticar a corda até onde der com o nome na chapa. E depois o pessoal fala que trocaria por um outro nome. Será que as pessoas confiam? Será que o Tarcísio ou qualquer outro nome que pode tentar a reeleição confiaria que Bolsonaro daria a vaga de cabeça de chapa para ele e não para um filho, ou para a esposa, ou para quem quer que seja? É difícil. Bolsonaro é conhecido por traições e passamoleques, né? E aí, a terceira disputa, para terminar mesmo, é a questão interna. Você tem o quê? Michele Bolsonaro com empate técnico no limite da margem de erro com Lula. Do outro lado, Eduardo Bolsonaro com 10 pontos de diferença para o Lula. Michele Bolsonaro bem melhor posicionada, mesmo com toda essa visibilidade do Eduardo Bolsonaro no exterior, né? E existe essa disputa interna. O Eduardo Bolsonaro se coloca como pré-candidato essa semana, né, que passou, exatamente também para tentar emparedar Tarcísio e Michele. E aí é o seguinte, a vida vai estar difícil para o Lula? Não tenha dúvida nenhuma. Ele tem que melhorar o preço do arroz, do feijão, da pequena cerveja para conquistar aquele público não polarizado, aquele público que vai fazer diferença, que é pendular, que pode ir para um lado e para o outro, né? Ou seja, e está difícil isso. A qualidade de vida, a percepção, não só indicadores, como diria Maria da Conceição Tavares. Agora, tem um outro ponto, né, que é o seguinte: se a vida está difícil para o Lula, está difícil também para a direita, porque eles não conseguem ainda criar e fortalecer um candidato, porque Bolsonaro não larga o osso. Ele quer manter o poder na direita e quer manter sua liberdade. O problema é que, a essa altura dos fatos, talvez as duas coisas juntas não seja mais possível.